equipe. Boa noite a todos. Declaro aberta a quarta sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. Queria parabenizar os aniversariantes da semana, acadêmico Rubens Belfort, professora Heloísa Bonfá, que vai tomar posse em breve, acadêmico Gilberto Denucci, Raul Cutati e Fábio Jatene. A academia, então, manda um abraço grande a esses queridos confrades. A ministra da Saúde telefonou agora pedindo desculpas que ela estava programada para fazer uma intervenção às 18 horas, mas se enganou na agenda, o cerimonial dela se enganou e ela não vai poder entrar nem de maneira remota. Também a professora Denise Pires de Carvalho pede desculpas porque ela estava com o presidente e o ministro da Educação e Cultura no Museu Nacional, que até foi ao viçareiro, porque certamente vão liberar alguma verba para recuperação total, e ela, junto com a professora Helena Sampaio, que é a secretária de Regulação de Ensino Superior, elas tiveram que partir no avião que está levando o ministro, que vão continuar a agenda em São Paulo, então ela não podia perder essa carona, entre aspas, né? E eu concordei, e ela, então, elas estão voando daqui a pouco, pediram desculpas e nós agradecemos a participação do MEC nesse simpósio. Eu abro agora, convido ainda para tomar parte na mesa. Eu estou vendo o professor Tarcísio Eloy, ex-diretor da Faculdade de Medicina da USP, que eu convido para tomar assento à mesa também. O professor Tarcísio certamente vai poder contribuir na discussão. E nós vamos dar prosseguimento com as falas que não conseguimos na primeira parte. Mas, antes disso, nós vamos seguir com o expediente da Academia Nacional de Medicina, dando a palavra ao acadêmico Aderbal Sabrá, que já estava inscrito, e se mais algum acadêmico quiser fazer uso da palavra, eu peço que se manifeste no plenário ou remotamente. Por favor, senhor acadêmico presidente, Aderbal Sabrá, com a palavra. senhor presidente, senhores acadêmicos, queridos confrades, convidados, é com imensa alegria que eu anuncio à nossa casa que o Prêmio Açores Especial de 2023 de Literatura, a maior distinção literária oferecida no estado do Rio Grande do Sul, foi oferecido ao acadêmico Gilberto Schwartzman. É um prazer dizer que o referido prêmio de literatura refere-se a uma publicação do nosso querido acadêmico, a sua obra intitulada Divina Rima, que é uma bela criação literária escrita toda em tercetos, em homenagem à Divina Comédia de Dante Alighieri. Ao fazer esta apresentação, mostro a Vossa Excelência a magnitude de produção literária desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Aderbal Sabrá, por nos lembrar desse feito do querido Gilberto Schwartzman, multifacetado acadêmico, querido amigo. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Antes de darmos prosseguimento, se pode. E um acadêmico querendo se manifestar. Então, vamos seguir as duas apresentações que seriam no primeiro módulo. Eu convido, então, o professor Milton Arruda, coordenador do curso de Medicina da USP, para nos falar em 10 minutos a visão
das instituições de ensino superior públicas sobre aspectos regulatórios do curso médico. Por favor, acadêmico Milton Arruda. Cumprimento o senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, cumprimento todos os presentes e agradeço muito o convite. É uma honra estar falando aqui na Academia Nacional de Medicina. Eu precisava inicialmente fazer declaração de conflito de interesses e eu tenho muitos conflitos nessa área. Primeiro, como fui coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por muitos anos. Hoje sou vice-coordenador, então tenho a visão da minha experiência com essa instituição. Eu sou coordenador executivo do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, do SAEME, do Conselho Federal de Medicina. E o grupo do que eu participo prestou nos últimos anos consultoria a vários cursos de medicina, em especial na área de formação de professores e de pesquisa na área educacional. Só que esses meus conflitos de interesses talvez sejam também a força da minha apresentação, porque o meu grupo e eu participamos, revimos, analisamos mais ou menos 100 cursos de medicina no Brasil nos últimos anos. Então, talvez isso tenha gerado uma experiência que eu possa rapidamente transformar em algumas sugestões para esse debate. O que eu vou defender nesses minutos? Eu vou defender 2 pontos de vista. O primeiro é que há necessidade de aprimorar muito a qualidade dos cursos de medicina e da formação médica no Brasil. Então, para mim, regulação tem que ser qualidade da formação. E essa necessidade é do interesse da nossa formação, da nossa população. E o segundo aspecto que vou defender é que os sistemas de avaliação dos cursos de medicina devem ser estabelecidos a partir de um diálogo que envolva todos os envolvidos, autoridades governamentais das 3 esferas do SUS, associações e entidades médicas, instituições de ensino públicas e privadas, como é feito na maior parte dos países do mundo desenvolvido. É impossível um governo sozinho dar uma solução para um problema tão complexo sem contar com a participação ativa de todos os envolvidos. E eu diria que esse é um princípio que o nosso presidente Lula defende, o diálogo com todas as áreas. E, nesse caso, um diálogo com todas as áreas envolvidas na formação e na regulação das profissões da saúde. Não vou falar muito nos números, isso já foi dito, mas 388 cursos de medicina em funcionamento, mais de 100 solicitando autorização judicial, 20.570 vagas aprovadas em 2010, 46.346 vagas aprovadas em 2022. Esse mapa foi feito pelo Marco Antônio Silva, médico e geógrafo do nosso grupo de pesquisa, colocando no mapa brasileiro os cursos de medicina que existiam em 2013 e os cursos de medicina existentes em 2023. Número de estudantes matriculados. Vejam o grande aumento, 46.091, 55.000 no ano 2000, 103.000 em 2010, 204.000 em 2020. É interessante fazer 2 comentários. O primeiro é de que isso já foi dito, que a expansão dos cursos de medicina no Brasil se fez principalmente através de instituições de ensino superior privadas. E aqui é importante dizer que o desafio da qualidade é igual para instituições públicas e instituições privadas. Se eu somar as instituições de ensino superior municipais, que eu acho que nós deveríamos colocar do lado das privadas, porque geralmente são fundações municipais que cobram mensalidades, nós teremos 75% dos cursos de medicina
cobrando mensalidades dos seus alunos, né? E a média das mensalidades está acima de R$ 8.000. E aqui eu faço um comentário de que talvez, para mim, essa discussão do aumento de cursos de medicina talvez seja uma discussão ultrapassada. É uma discussão ultrapassada porque, pela primeira vez na história do Brasil, existem cursos de medicina brasileiros que não estão conseguindo completar as suas turmas. Então, o número de famílias que pode pagar pelo menos R$ 8.000 por mês, mais a manutenção dos seus filhos, chegou no limite. E, ao analisar cursos de medicina que abriram em regiões do Brasil que necessitam mais de médicos, esses cursos eles estão tendo muitos problemas, principalmente em conseguir docentes médicos e em completar as suas turmas. Então, e um terceiro problema que é conseguir, muitas vezes, campos de prática adequados. Então, sem campos de prática, sem alunos e sem professores, por que abrir novos cursos de medicina? É claro que eu sou a favor de autorizar cursos de medicina de alta qualidade, ao mesmo tempo que devemos fechar cursos de medicina que não têm qualidade, né? Um comentário rápido sobre a lei do programa Mais Médicos, que já foi citado aqui, a Lei 12.871. Nós temos que analisar o que aconteceu nas últimas décadas e ter um olhar científico sobre isso, para poder propor políticas que levem em conta o que de positivo e o que de não positivo que aconteceu. Essa lei foi a primeira tentativa de uma regulação mais racional de cursos de medicina no Brasil. A autorização de cursos a partir dos editais do MEC. E no seu artigo 3º, existem, e depois isso foi completado por editais e portarias do MEC, existem propostas muito importantes. A proposta de que, para um curso de medicina ser autorizado, o município tem que ter compromissos de oferecer a sua rede de saúde. E a instituição de ensino superior privada selecionada tem que assumir compromissos também de investir na rede de saúde, de dar bolsas para os estudantes da região, de abrir vagas de residência médica, de reformar unidades de saúde. E mais ainda, além do compromisso do município e do compromisso da instituição, surgiu um processo que talvez seja único nos anos recentes do Brasil, que é o acompanhamento contínuo desses cursos por uma comissão de especialistas nomeada pelo MEC, a CAMEM, né? Isso não ocorre normalmente, e eu vou voltar a falar disso, né? Depois da autorização dos cursos de medicina, a visita de reconhecimento, muitas vezes, é alguns anos depois da primeira turma se formar. Então, aquele curso de medicina fica 6, 7, 8 anos sem ser avaliado. Então, a proposta de exigir compromissos da instituição, exigir compromissos da rede de saúde e um acompanhamento contínuo desses novos cursos, eu acho que é uma proposta vitoriosa que deveria ser mantida, né? Com a lei do Mais Médicos, houve realmente uma mudança ou um aumento do número de cursos de medicina que foram para regiões onde não havia cursos. Esse mapa, também feito pelo Marco Antônio Silva, mostra as 450 micro-regiões de saúde do Brasil, né? Em 2013, só 116 das 450 micro-regiões tinham curso de medicina. E, em 22, 48,2%, um aumento estatisticamente significativo. Mas, como eu disse, em muitas dessas regiões, houve um impacto muito positivo na região, mas uma dificuldade muito grande do curso de medicina ter professores qualificados e ter rede de saúde adequada. Um aspecto importante também nesse problema, e por isso que eu enfatizo a necessidade de todos os atores envolvidos participarem, é que se falou muito nos últimos anos dos cursos de medicina que abriram a partir dos editais dos Mais Médicos.
foram 62 cursos de medicina. Só que cada um desses cursos tem hoje, em média, a mediana de 71,5 vagas. Mas, ao mesmo tempo, abriram 63 novos cursos de medicina privados fora do Mais Médicos, com uma mediana de 100 vagas. E essa diferença é estatisticamente significativa. Os cursos de medicina abertos através dos editais do Mais Médicos, eles correspondem a 5.000 vagas hoje no Brasil, que é 1/4 das vagas que surgiram a partir de 2023. Né? 3/4 foram autorizados a partir de cursos de medicina não mais médicos e dos cursos de medicina mais antigos, que tiveram autorizações para grandes aumentos de vagas. Eu coloquei nessa tabela também os cursos de medicina públicos que abriram que iniciaram suas atividades a partir de 2014, e eu coloquei só os públicos estaduais e federais. Como eu disse, eu separo os municipais, que os municipais eles têm uma características próprias, inclusive cobram mensalidades, como eu disse. E vejam, a mediana de vagas é só 60, também um número estatisticamente diferente dos outros dois. Quer dizer, a participação das instituições públicas no aumento de vagas no Brasil foi muito tímida. Estamos falando de regulação. Eu vou fazer algumas considerações sobre a regulação atual, que é feita pelo Ministério da Educação e pelo INEP. Na minha opinião, é uma regulação muito fraca. Ela precisa ser muito, muito mais rigorosa. Os roteiros de avaliação não são específicos para cursos de medicina. Isso não acontece em nenhum país do primeiro mundo. Os roteiros para avaliação, para autorização, para reconhecimento, têm que ser específicos para cursos de medicina, senão eles ficam muito superficiais. É muito fácil receber notas máximas no processo de autorização de cursos. Dificilmente um curso é visitado por uma comissão de especialistas e a recomendação é não autorização, porque os critérios são muito fáceis de serem atingidos. Não há acompanhamento, apenas visita de reconhecimento, muitas vezes depois de formadas as primeiras turmas. E o relatório da visita de reconhecimento, os professores aqui presentes que já participaram dessa situação vão concordar comigo, e da visita de reconhecimento e da renovação de reconhecimento é muito sumário. O curso de medicina, às vezes, recebe uma página, meia página, com considerações, não é, da comissão de especialistas que talvez visite esse curso 6 anos depois. Então, eu pergunto, as exigências de qualidade, de compromissos com a rede de saúde local e o acompanhamento não deveriam ser os mesmos para todos os cursos? Nós não temos que aumentar as exigências para cursos, sejam eles novos, sejam eles antigos, né? Exigências de qualidade, de compromisso com a rede de saúde, de qualidade da sua formação. Como assegurar a qualidade da formação? Aí o nosso grupo também tem procurado estudar como os outros países fazem. E como os outros países fazem, imaginando os países mais desenvolvidos? Eles fazem de 2 formas. A forma considerada mais importante é a avaliação dos cursos, avaliação e acreditação dos cursos. Então, os cursos têm que ser avaliados periodicamente, com critérios exigentes e transparentes. Mas, ao mesmo tempo, existem países que fazem exames aplicados aos estudantes durante o curso ou ao final dele. E grande parte dos países do primeiro mundo faz as 2 coisas. Avalia os cursos e avalia os estudantes. Então, um projeto de regulação ele tem que envolver um rigor maior na qualidade dos cursos e tem, no meu ponto de vista, de incluir uma avaliação externa seriada sobre os estudantes de medicina. E os 2 mecanismos combinados, né? É possível um estudante de uma escola com mais dificuldades ter um desempenho excelente, como é possível um estudante de uma escola de qualidade não ter esse desempenho. Então, avaliar o curso é importante, mas avaliar o estudante é uma
é uma decisão complementar e que garante a segurança do cuidado à população. Finalmente, eu queria colocar à disposição das autoridades, né, a nossa experiência do SAEME, do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas. Nós já avaliamos 60 cursos de medicina brasileiros, voluntários, né? Nós já funcionamos desde 2015. Né? Esse é o nosso site, ele está em português, espanhol e inglês, para permitir um diálogo internacional. E o nosso sistema de acreditação é o único sistema reconhecido pela World Federation for Medical Education na América do Sul. Esse é o mapa da World Federation, que eles publicam as instituições que foram reconhecidas, as instituições acreditadoras que foram reconhecidas. E na América do Sul só existe o SAEME no Brasil. Em azul claro estão as agências acreditadoras que estão solicitando o reconhecimento. Nós recebemos esse reconhecimento sem nenhuma exigência até 2029, e o relatório que a gente encaminha a cada escola, em vez de ter meia página, ele tem 80 páginas. Nós temos 80 subdomínios que nós avaliamos, e para cada subdomínio nós damos uma devolutiva para o curso de medicina, nós fornecemos literatura, e os cursos avaliados por nós são unânimes em dizer que essa nossa contribuição é um instrumento de gestão e tem um impacto grande na qualidade futura. Nós estamos comprometidos, então, com investir na qualidade da formação, e nós colocamos essa experiência à disposição das outras entidades médicas e, principalmente, à disposição das autoridades do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Existe uma experiência que pode ser aproveitada, né? Em 2019, houve o último congresso da World Federation for Medical Education, né? Depois, por causa da pandemia, não houve mais congressos. Esse congresso ele foi em Seul. Nós estivemos lá, participamos ativamente, e o título do congresso é a garantia da qualidade na educação médica. E a unanimidade dos representantes de 60 países presentes é que é fundamental investir na qualidade da formação. E investir na qualidade de formação é estabelecer sistemas que avaliem de uma forma transparente, de uma forma rigorosa, essa qualidade. É claro que no interesse de cada país. É claro que pensando o médico que deve ser formado para atender a realidade de saúde e o sistema de saúde de cada país. Finalmente, onde colocar o sarrafo? Não é? É claro que nós não podemos colocar um sarrafo tão alto que só o nosso campeão olímpico consiga ultrapassar. Mas o sarrafo, infelizmente, ele está muito mais baixo de onde deveria estar. Então, a minha contribuição é no sentido de defender que regulação tem que ser um investimento na qualidade, né? E qualidade, muitos de várias áreas podem contribuir para essa definição. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Milton Arruda Martins. Convido agora o professor Silvio Peçanha, vice-presidente do IDOMED, vai nos dar a visão das instituições de ensino superior privadas. Por favor, professor Silvio Peçanha. Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer ao presidente Francisco Sampaio pela oportunidade de estar aqui nesse fórum. Agradecer também ao professor Rossano Fiorelli pela organização e parabenizar também pela
oportunidade, né, iniciativa da academia, e o nosso professor, querido professor Novelino, os demais aqui presentes. Eu entendo que os colegas que me antecederam trouxeram reflexões muito importantes em relação ao momento que a gente está vivendo, em especial quando a gente avalia detalhadamente a forma com que hoje um curso médico é avaliado e o padrão decisório adotado para que novos cursos sejam autorizados. Eu acho que eu não vou ser repetitivo, né, com alguns números que já foram aqui apresentados, mas eu acho que vale muito a gente se atentar para algumas análises que a gente faz a partir desses números, né? A gente tem ouvido ao longo do tempo que a expansão de escolas médicas privadas, em especial as privadas nos últimos anos, teria sido a causa, não é, desse aumento expressivo de vagas de medicina. E quando a gente observa o que já foi aqui relatado por outros colegas, como o professor Milton, na prática, a política pública que foi instituída em 2013 e teve o seu primeiro edital em 2014, se somados às vagas e cursos de medicina autorizados também pelo edital de chamamento público de 2018, representam 61 cursos de medicina. Desse universo de 390 cursos, portanto, representa um número que certamente não é a causa dessa grande expansão que se aponta. Vale ressaltar também que a Lei 12871 previa que cursos de medicina no Brasil só poderiam ser autorizados por meio de chamamento públicos a partir de 2013. Mas se os senhores puderem observar no quadro verde à direita, de 2014 a 2022, não foram apenas os 61 cursos do Mais Médicos que nós tivemos autorizados no Brasil. Na verdade, nessa janela temporal, quando só se poderia, se a lei fosse respeitada, autorizar cursos por meio de chamamento, nós, na verdade, tivemos aí 164 cursos autorizados e não os 61 que estavam previstos. Se nós dividirmos aí entre públicos e privados, porque vale ressaltar também que o momento de expansão de escolas médicas se deu não só por cursos privados, mas também por 32 cursos de medicina federais, que são unidades avançadas de grandes universidades federais do país, que foram monitoradas ao longo desse tempo pela Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas, aqui também já citada, a CAMEM, que faz um trabalho de monitoramento anual e de acompanhamento dessas unidades. Então, quando a gente observa 14.700 vagas anuais de medicina foram autorizadas nessa janela, e destas 164, 117 são privadas. Se, portanto, descontarmos as 61 escolas do Mais Médicos, que estavam autorizadas num contexto de uma política pública que visava interiorizar a formação médica, a gente tem aí 56 cursos de medicina que, a despeito da lei, foram autorizados nesse período, né? Acho que vale destacar esse aspecto como um aspecto fundamental. Não vou ser repetitivo aqui, já sabemos e já foram aqui apresentados dados que mostram que esse aumento de autorizações de curso e de protocolos que forçam o MEC a abrir o sistema eletrônico para protocolar cursos de medicina a despeito da lei, ou seja, eventualmente processos que não foram exitosos durante os editais e aqueles que tão pouco participaram, mas que ingressaram judicialmente. Hoje, como já foi falado aqui pela secretária das séries, mais de 200 protocolos estão abertos no EMEC, evoluindo nas diferentes etapas, com o objetivo de resultar numa autorização de um curso de medicina. A doutora Helena Sampaio citou aqui que, se em média tivermos aí 100 vagas por cada processo, e esses processos todos tiverem êxito, estamos falando de mais 20.000 vagas de medicina que serão injetadas no sistema no intervalo de um ano e meio. Vale lembrar que hoje a gente tem 41.000 vagas de medicina, portanto, a gente estaria aumentando em 50% o número atual. É importante resgatar o dado da demografia médica, que mostra que, apesar das 41 vagas, só 35.000 vagas hoje formam alunos.
Portanto, só 35 mil vagas chegaram ao 6º ano, estão maturadas. Mas, então, por que a gente tem quase 39, quase 40 mil médicos formados por ano? Claro, vale dizer que, além das vagas anuais autorizadas, a gente tem que acrescentar o FIES e ProUni, que tem um quantitativo que pode exceder as vagas em até aí 15%. Portanto, nós estamos diante de um momento histórico. Nós estamos a 15 dias do final da moratória e o que a gente precisa concretamente é saber o que vai acontecer a partir do dia 6. Eu acho que muito foi falado aqui, conceitualmente, da importância da gente se debruçar sobre esse assunto, mas o que nos preocupa é que, até o momento, nós não temos uma visão clara do que esperar a partir do dia 6, se um novo edital de chamamento vai ser publicado, se uma nova portaria vai definir o padrão decisório que deve perdurar a partir desse momento. E aí nós tivemos um histórico, sim, do grupo de trabalho dentro do Ministério da Educação. Eu tive a oportunidade de fazer parte desse grupo de trabalho, com vários colegas que aqui estão e que são representados como o CFM, a MB, a BEM, além da CESU, SERES, CEGETS. A gente começou a trabalhar dia 4 de agosto e foram reuniões semanais de 4 horas, e a partir das atas e pareceres de cada entidade, o grupo de apoio técnico consolidou e recomendou alguns novos dispositivos que muitos deles tiveram publicados na portaria que nós tivemos aí no dia 31 de dezembro do ano passado. Então, vale dizer que, diante da situação que a gente está vivendo, o mais urgente é discutir, não só que precisamos de mais regulação, todos somos absolutamente, concordamos com esse ponto, mas principalmente mergulhar fundo e entender quais são os principais pilares que não poderiam faltar quando a gente pensa numa nova regulação para os cursos de medicina. E aí eu concordo muito com a fala do professor Milton, quando ele diz que hoje os critérios para autorizar um curso de medicina são critérios que estão aquém do que a gente acredita que seriam mínimos. E aí eu gostaria de dar um pouco de cor a essa questão. Hoje, se uma determinada mantenedora se propõe a abrir um curso de medicina, ela, então, claro, fora do contexto do Mais Médicos, ela protocola junto ao MEC o pedido de uma visita em loco, e essa visita em loco ela vai gerar dados para que, com base na portaria normativa 20 e 23, esses dados sejam analisados e a autorização concedida. O curioso é que, para hoje, para se autorizar um curso de medicina por meio desses dispositivos, basta que o conceito global da visita seja de uma escala de 1 a 5, no mínimo 3, dado que, na portaria 20, sequer existe previsão para curso de medicina, porque ela foi publicada em 2017, já na vigência da lei do Mais Médicos. Portanto, ela é omissa em relação à autorização. Mas as unidades que estão sendo autorizadas por meio de liminar judicial estão usando essa portaria, na ausência de outra, e está sendo extrapolado o conceito de reconhecimento de curso, fazendo com que um curso de medicina que hoje, eventualmente, está sendo visitado, ele precisa ter uma nota, um conceito da visita em loco de, no mínimo, 4, de uma escala de 1 a 5, e nas 3 dimensões a suficiência, ou seja, um conceito 3 de 5, e isso já é suficiente, acrescido de apenas 2 indicadores que são vinculantes, que precisam ter nota mínima 3, estrutura curricular e conteúdos curriculares. O que eu quero dizer aos senhores é que, quando nós falamos que os critérios regulatórios são frágeis, eu estou trazendo um pouco mais de cor, dizendo quais são eles. Um curso hoje que é visitado, numa visita em loco, num instrumento atual que é utilizado pelo INEP, ao obter o conceito 4 ou 5, e nas 3 dimensões, conceito mínimo 3, se essas 2 dimensões tiverem suficiência, esse curso é, portanto, autorizado. E aí, quando a gente compara esse padrão decisório com o que foi utilizado no Mais Médicos, com o objetivo da gente refletir sobre que, sim, o Mais Médicos trouxe avanços muito significativos.
Ao invés de 3 dimensões que eu acabei de citar, o instrumento do Mais Médicos trazia 6 dimensões. Ao invés de 38 indicadores a serem avaliados, o instrumento trazia 48 indicadores. Vimos o professor Milton comentar que o instrumento de avaliação de acreditação de escolas médicas do SAEME tem 80 subitens. Então, a gente vai, com isso, conseguindo comparar, né, ter uma forma de comparar os instrumentos e comparar a forma que é adotada para se autorizar cursos de medicina. Já falei que na portaria 20, a previsão da autorização de curso se dá pelo conceito de curso, enquanto no caso da portaria 572, que lastreava as avaliações em loco do Mais Médicos, nós temos, na verdade, a obrigatoriedade de gabaritar todos os 48 indicadores. Nesse caso, o instrumento havia não 5 níveis, mas 3 níveis, não atende, atende parcialmente, atende satisfatoriamente, e para que o curso seja autorizado, aquela mantida ou aquela mantenedora precisava obter o atendimento total a todos os indicadores, como está descrito aqui nesse quadro à direita. Qualquer indicador que tivesse o conceito parcial, abria-se uma diligência, isso em fase de autorização, e a IES precisaria, então, justificar aquela condição para que ela pudesse, enfim, autorizar o curso. Portanto, já ouvimos em vários fóruns colegas dizerem que, para autorizar um curso de medicina no Mais Médicos, não se fazia necessário visita em loco. Isso não é verdade. Os 61 cursos de medicina autorizados pelo Mais Médicos, eles receberam visita em loco, receberam visitas prévias da comissão para avaliar as condições da rede de saúde local, e aí sim, após visita em loco, resposta às diligências, o curso era, então, autorizado, representando hoje aí 5.100 vagas anuais de medicina. E, por último, como também já foi citado aqui, o instrumento do Mais Médicos previa visitas anuais. Portanto, o curso era autorizado. A partir de 1 ano de autorização do curso, a comissão visitava em loco para saber se aquilo que foi prometido, se aqueles compromissos que foram pactuados estavam sendo cumpridos. Isso eu acho que é motivo de muita atenção da nossa parte. Então, aqui um recorte da portaria 572, mostrando que no artigo 17, a totalidade dos indicadores devia ser atendida, e aí, na seção 3, se abre aí a visita anual de monitoramento. Como já foi muito bem colocado aqui, hoje um curso de medicina que segue o padrão decisório da portaria 20, ele é autorizado hoje e só volta a ser visitado depois que ele passa por 50% a 75% da carga horária integralizada. Portanto, 3 anos se passam até que uma comissão do MEC volte a avaliar esse curso. E aí, claro, que são 3 anos sem absoluta clareza se aquele curso está implantado de forma adequada. Para terminar, durante o período da nossa contribuição no grupo de trabalho, nós levantamos a seguinte questão. O curso de medicina ele tem peculiaridades, ele tem especificidades, e a maior delas é o fato de ter na rede de saúde local o seu maior laboratório. Nenhum curso médico de qualidade tem menos de 50% da sua carga horária, que é mínima de 7.200 horas, nenhum curso médico de qualidade tem menos de 50% da carga horária dentro da rede de saúde, dado que, desde o primeiro ano do curso, os alunos já frequentam a rede de saúde em grau crescente de complexidade, na atenção primária, e aquela região precisa reunir condições de ter maternidade de baixo risco, risco habitual, alto risco, policlínicas, reunir as condições para que esse aluno de medicina consiga realmente desenvolver as competências previstas nas diretrizes. Portanto, como nós podemos admitir que um curso de medicina seja autorizado a partir de análise de 50 indicadores e nenhum dos indicadores da inserção do curso na rede sejam vinculantes? É impossível a gente imaginar que, se essa instituição de ensino receber os indicadores relacionados à rede de saúde ao curso atrelado ou vinculada, receber conceito 1, matematicamente o curso vai ser autorizado. E nós, então,
separamos 4 indicadores que, como proposta, deveriam... Não basta a gente alterar o instrumento de avaliação. É importante que se altere o padrão decisório que reúne ou extrai do instrumento os indicadores que resultam na autorização ou no reconhecimento do curso. Nós sugerimos, portanto, durante o grupo de trabalho, que o indicador 1.7 do instrumento do INEP, que é o estágio curricular supervisionado, o 1.22, que avalia a integração do curso ao sistema local e regional de saúde, SUS, o indicador 1.23, que são as atividades práticas de ensino para a área da saúde, e o 3.12, da dimensão de infraestrutura, que se refere à existência de hospitais conveniados ou hospitais universitários, fossem critérios vinculantes. Se eles não obtivessem conceito pelo menos 4, esse curso não deveria ser autorizado. E aí eu trago uma provocação final. Hoje a gente tem 390 cursos de medicina. Esses novos critérios não podem ser adotados apenas para a abertura de novos cursos, mas nós deveríamos revisitar os 390 cursos de medicina para ver se, de fato, todos eles estão entregando a qualidade que se espera e, principalmente, inseridos em determinado local que reúne as condições adequadas para que esse aluno possa ser formado. O mais grave da abertura de cursos de medicina sem análise prévia da rede de saúde é que, muitas vezes, a gente só vai descobrir que não tem paciente suficiente, que não tem leite suficiente, que não tem um serviço adequado depois que o curso já está autorizado. Então, para encerrar, não vou passar por cada um dos 5 indicadores, dado que o objetivo aqui era, de fato, contribuirmos de uma maneira mais objetiva no que tange à proposta de mudanças que o Ministério da Educação deveria ter como atenção absoluta. Eu queria dizer aos senhores que alguns dados, já foram mostrados muitos aqui, são fundamentais para a gente entender o futuro e como deveria seguir a regulação dos cursos de medicina. A professora Cristiane Almeida, por exemplo, faz um estudo de mestrado, a sua tese de mestrado, na USP, publicada recentemente, com mais de 150 mil egressos de alunos de medicina, 155 mil alunos, e nos traz um dado muito impactante. O dado de que os alunos formados em escolas médicas do interior se fixam em municípios do interior, registram o seu CRM em cidades do interior em mais de 70%. Portanto, formar-se numa escola médica do interior aumenta a chance desse colega se fixar no interior contra 17% de interiorização de egressos que se formaram em escolas médicas de capitais e 22% de interiorização ou fixação em municípios do interior, quando falamos de colegas formados em escolas médicas de regiões metropolitanas. Então, o que nos falta, na verdade, são dados, e acho que a gente precisa agora, de fato, contribuir com os Ministérios da Saúde e Educação para que a gente, a partir do dia 6 de abril, tenha absoluta clareza de qual é o estado da arte para se reconhecer, renovar reconhecimento e autorizar cursos de medicina no nosso país, visando, de fato, formar colegas que atendam às necessidades da população brasileira. Obrigado, presidente, pelo tempo que me foi concedido. Obrigado. Obrigado, professor Silvio Peçanha. Vossa Excelência, Vossa Senhoria foi ousado quando falou que propõe revisar os cursos de medicina, uma vez que Vossa Senhoria coordena 17 cursos. Então, realmente, gostamos dessa ousadia. Vamos ver se é possível revisar os cursos de medicina. Acho que sim. Uma pergunta que veio da plateia no chat é quantos cursos de medicina foram fechados desde que abriram mais médicos? Nenhum. Nenhum foi fechado, que eu saiba. Não, dos últimos 10 anos. Sim, Madama Filho foi fechado porque faliu, não foi por... Então, nenhum foi fechado. Falência, a pergunta foi descredenciada, né? Então, eu vou convidar agora, e agradeço a paciência,
do Dr. Elvésio Magalhães Júnior, que é o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, que está aguardando pacientemente para nos falar. Então, obrigado, doutor Elvésio, e o senhor está com a palavra remotamente para, em 10 minutos, complementar a visão do Ministério da Saúde, que foi muito bem apresentada também pela Isabela Cardoso Pinto, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação da Saúde. Por favor, doutor Elvésio, com a palavra. O microfone está fechado, doutor Elvésio. Mas o professor Elvésio está com problema, nós estamos lhe vendo. Acho que basta abrir seu microfone. Nós estamos lhe vendo muito bem, só que seu microfone está fechado. Vamos, se o doutor Elvésio não consegue participar, nós vamos esperar um pouco. Se eu conseguir abrir o microfone, só entra na sequência. Eu vou convidar agora nossos moderadores para fazerem alguns comentários. Vou começar aqui na ordem, pedindo para o nosso querido acadêmico Giovanni Cerri fazer alguns comentários sobre o que foi falado e depois vamos na sequência. Boa noite a todos. Queria cumprimentar nosso presidente, Francisco Sampaio, e todos os que estão aqui participando desse importante simpósio. Eu acho que a questão da regulação dos cursos de medicina é uma questão importantíssima para a saúde. E, de forma triste, nós vemos que a judicialização que já atende à saúde, na parte assistencial, também chegou na área da educação médica, né? Então, é assustador esse número de mais de 60 escolas abertas após a moratória. Bom, eu diria que o comentário que eu gostaria de fazer é que houve grande expansão das escolas médicas, mas ninguém realmente se preocupou com a nossa população, que vai ser assistida por médicos que não são acompanhados, né? Infelizmente, eu acho que talvez o maior problema dessa abertura indiscriminada é justamente, como o senhor Milton comentou, a questão de como essas escolas são acompanhadas e como os alunos também são avaliados ao longo do curso. Acho que essa é uma medida importantíssima. Mas eu queria colocar aqui algo que foi citado pelo Dr. César, a questão que, quando se fez mais médicos, o compromisso era que as vagas de residência médica aumentassem na mesma proporção que a abertura de vagas de medicina. Isso não ocorreu. Hoje, 1/3 dos nossos médicos não faz residência médica. Em breve, metade dos nossos médicos não vai fazer residência médica. Então, eu digo que na Faculdade de Medicina da USP, eu tenho certeza que os nossos estudantes não têm condição de exercer medicina sem residência médica, né? Para mim, a residência médica deveria ser considerada, como é nos Estados Unidos, uma parte fundamental na formação de um médico, né? Inclusive na área de médico de família e atenção básica. Então, enquanto nós não corrigirmos, a residência médica consegue consertar
parte do estrago que às vezes é feito na formação no curso de medicina. O médico sem residência médica, esse certamente será um desastre anunciado. Então, eu queria justamente destacar a importância que tem a residência médica para completar a formação dos médicos que se formam nas nossas escolas e, infelizmente, cada vez mais médicos não vão fazer residência médica por falta de vagas e de oportunidade. Esse é realmente uma questão que eu queria salientar. Obrigado, acadêmico Thierry. Passo agora ao acadêmico Fiorelli para fazer algumas considerações. Depois vamos prosseguir e passar para a plenária. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina. Acho que ele conseguiu. Acadêmico Francisco Sampaio, acadêmico Giovanni Thierry, querido mestre acadêmico Novelino, senhores que compõem a mesa, estimados acadêmicos, convidados. Eu, inicialmente, quero cumprimentar o presidente Sampaio realmente pela importância desse simpósio nesse momento em que, prévio a uma decisão muito importante que vai ter que ser tomada com relação à moratória das escolas médicas. Foram todas excelentes apresentações. Eu realmente gostei muito da apresentação da professora Denise da ABEM, que teceu alguns comentários sobre, talvez, o fato mais importante quando se fala em qualidade, se remete a processos avaliativos. A qualidade está diretamente proporcional à utilização de ferramentas e processos avaliativos eficazes que possam dar resultados de como está o clima organizacional e educacional no sentido dos seus resultados. Então, o professor Milton Arruda também tocou nesse aspecto, falando sobre a avaliação que ocorre fora do país, relativo à avaliação e acreditação dos cursos, mas também aos exames aplicados ao corpo docente, aos estudantes, seriadamente durante o curso e após ao final do curso. Hoje, nós sabemos que nós temos uma avaliação que é feita a cada 3 anos ao final do curso, o ENAD, ou seja, 2 turmas deixam de ser avaliadas e havia uma avaliação seriada, que era o NASEM, que deixou de ser empregada, de modo que realmente o corpo discente ele não é avaliado. E, dessa forma, existe aí uma lacuna muito grande com relação a como está a qualidade desses estudantes durante o seu curso médico. Regulação se refere a investimento na qualidade. E a regulação ela é fundamental para que esses cursos possam ter as suas autorizações de funcionamento concedidas e avaliadas seriadamente. Como o professor Milton disse, os critérios regulatórios atuais são frágeis e devem ser, sem dúvida nenhuma, alterados e impostos um pouco mais de rigor a esses processos avaliativos, que hoje, basicamente, denotam apenas a avaliação do curso, que, de uma maneira geral, se refere à avaliação do processo pedagógico. Nós sabemos hoje que a confecção de processos, de projetos pedagógicos, virou quase um modelo de negócio e existem empresas especializadas na confecção para supostas propostas de novos cursos de medicina. A infraestrutura local e a sua inserção ao sistema de saúde local, que também é uma situação que pode ser momentaneamente arranjada, e também o corpo docente. Com relação ao corpo docente, hoje, uma das críticas veementes que se faz, e eu acho que isso está refletindo muito, inclusive em algumas escolas americanas, principalmente as que eu tenho contato, é que estão tentando reverter o êxodo do médico no curso de medicina. Então, principalmente nos
no curso básico, onde praticamente o médico deixou de estar presente. Ou seja, a maioria do corpo docente hoje do curso básico é feito por não médico. Inclusive, também no ciclo clínico, a gente tem a inserção de vários profissionais. A gente sabe que é importante essa relação. A ausência completa de médicos durante o curso básico, eu acho que é uma situação que tem que ser muito bem avaliada, porque, creio eu, ser uma ausência bastante sentida a figura do médico nas disciplinas do curso básico. Como disse o acadêmico Thierry, a residência médica, ela hoje é quase que um complemento da formação, né? Várias escolas médicas, por não possuir hospitais universitários, denotam uma certa fragilidade, apesar de usarem a rede de saúde, o Sistema Único de Saúde. Entretanto, a maioria desses médicos não vão ter a oportunidade de complementar a sua formação na residência médica, que hoje é em torno de 30% a 50% de déficit nós podemos observar. Creio eu, então, que esse simpósio, realmente, dos que eu tive a oportunidade de participar, foi muito robusto no sentido de apresentações. Eu gostaria de perguntar, principalmente à secretária de Regulação, sobre, já do novo governo, a intenção e a programação em termos de projeto de avaliação dos discentes, mas, infelizmente, ela não está presente. Ela teve que pegar o avião, mas eu vou estar terça-feira no MEC, pode me passar a pergunta. Pois é, eu acho que, nesse momento, é uma situação que realmente necessita de ser avaliada, porque, como disse, a qualidade ela é diretamente proporcional a um processo avaliativo rigoroso, não é? E eu queria também cumprimentar o professor Silvio e o professor Milton, que fizeram as apresentações agora na segunda parte do simpósio, realmente que foram apresentações muito interessantes, com dados atualizados e realmente com apontamentos importantes com relação aos processos avaliativos e a questão da judicialização das novas escolas médicas. É isso, professor. Obrigado. Obrigado, acadêmico Fiorelli. Eu vou fazer 3 ou 4 considerações. Primeiro, o professor Milton Arruda falou que essa discussão está, talvez, ultrapassada sobre a abertura de cursos médicos, porque não vai haver clientela para essa quantidade. Eu até pensei nisso também, mas eu acredito que esses grandes conglomerados não são inocentes, eles não são idiotas, eles têm uma avaliação de mercado. Ninguém vai pagar 1 milhão ou 2 milhões numa vaga de medicina, numa aquisição ou numa fusão, achando que daí a 2 anos não vai ter clientela. Então, mesmo se baixar o preço, eu acho que como business ainda vai ser muito bom. Senão eles não estavam comprando. Realmente ninguém é irresponsável de sair comprando escola médica como uma AFIA que tem 17 mil vagas que estão na Bolsa, como o Itux, eles não. Então, professor Milton, na realidade, acho que isso não é uma discussão ultrapassada, não. Eu gostei do professor Silvio ter coragem de mandar reavaliar os cursos. Quer dizer, eu nunca vi uma avaliação de graduação de curso médico com consequência. A única avaliação no Brasil que eu conheço que tem consequência é a avaliação da CAPES. Eu trabalhei na CAPES 6 anos e meio e eu digo que não só no Brasil, é a única avaliação no mundo que tem consequência. Porque nos Estados Unidos você avalia uma escola, manda um relatório, olha, essa escola está uma porcaria, precisa fazer isso, isso, isso. Então, muito obrigado, vamos tentar melhorar, mas não tem nenhuma consequência.
e eu também nunca vi consequência aqui no Brasil, a não ser na CAPES. A CAPES fecha o curso, eu pessoalmente fechei uns 16 cursos de pós-graduação, inclusive uns 4 na USP. Teve uma época até que o departamento de cirurgia queria me matar, mas depois ficaram meus amigos. Uma nova discussão que a academia vai ter que fazer, e já está programada, é a residência e a especialização. E aí o nosso querido César vai ser peça fundamental aqui para falar da MB, porque, na realidade, essa quantidade de formandos de medicina, eles vão virar zumbis, porque se eles não vão poder registrar a especialidade, se eles não vão conseguir fazer residência médica porque não tem vaga, eles não vão conseguir se especializar. Hoje, aqui no Rio, que a gente vê, o pessoal que se formou e não está em residência, eles trabalham em UPAs, em posto de saúde da família ou em CTI, porque CTI, teoricamente, eles estão sob supervisão e estão trabalhando. Então, eles ficam em emergência, pessoal muito novinho hoje nas emergências, estou falando do hospital privado, hein? Nas emergências, que teoricamente tem supervisão, eles podem trabalhar CTI e UPAs. Então, eu não sei, nós vamos fazer essa reflexão mais para frente, saber o que esses jovens médicos vão fazer, senão eles vão estar dirigindo Uber muito em breve, pagando R$14 mil por mês para depois ir dirigir. Provavelmente sem saber dirigir bem. Uma outra coisa que me chamou a atenção, eu vou pedir para o professor Tarcísio Eloy comentar, e o Thierry também, é que recentemente se avaliou na USP, que é a melhor escola de medicina do Brasil, que 30% dos formandos em medicina da USP não querem exercer medicina. Eles querem ser empreendedores. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, eu quero ouvir isso. Por que isso? Como isso? Né? O sujeito vai para a coisa mais elitizada que tem, o curso de medicina mais difícil, se forma na USP e não quer exercer medicina. Então, assim, o que aconteceu? Por que eles fizeram medicina, então? Ou porque eles querem empreender? Esse empreendedorismo seria na área médica? Por favor, Tarcísio, se você tiver alguma palavra sobre isso. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, cumprimentando o presidente Francisco Sampaio, cumprimento todos os acadêmicos, todos os participantes da mesa. Dentro da USP, nós observamos alguns fenômenos. Então, dos nossos alunos dos egressos, em torno de 1/3 deles realmente não se candidata a fazer o exame. A maior parte desses daí, uma parte é porque eles decidem fazer formação no exterior, mas um grupo desses quer realmente ser empreendedor. Eles querem desenvolver uma empresa, um unicórnio, para vender, desenvolver e vender em 2, 3 anos e aposentar já. É um plano ambicioso que tem, e é um fato que tem realmente ocorrido. Nós temos alunos brilhantes que optam por esse caminho e vão trabalhar nessa área. E o outro fato interessante que acho que vale a pena a gente tentar, para não ser repetitivo e não ficar repetindo o que os demais falaram, é um fato que a gente tem observado no exame de residência médica. Nós temos em torno de 1.000 vagas de residência médica, em torno de 7 mil inscritos de todo o Brasil. Então, são todas essas pessoas que se inscrevem, e é um segundo vestibular, tão rigoroso como aquele primeiro que eles fizeram 6 anos atrás. E é interessante, assim, na evolução dessa situação, que os alunos que estão no final do internato, o internato nosso é 5º e 6º ano, os que estão a partir de junho do 6º ano, eles não querem mais fazer internato, eles não querem mais participar dos rodízios hospitalares. São rodízios ótimos, onde ele aprende, onde faz a diferenciação, que ele fica no Hospital das Clínicas, que é um hospital que tem 2.500 leitos, ele é exposto a todas as situações da prática médica, porque ele quer ficar estudando num cursinho.
Então, ele se acha prejudicado porque a Faculdade de Medicina da USP, as fundações estão oferecendo um internato de altíssima qualidade, mas ele se sente prejudicado porque ele queria estar numa sala de aula, tendo aula teórica, para aprender a fazer exame, que é o que ocorreu com as escolas públicas, do colegial, do científico, que os alunos não se interessavam em fazer mais a escola pública, que era de altíssimo nível, iam para escolas privadas e faziam o seu último ano, o seu terceiro ano de colegial, de científico, o que seja, fazendo cursinho. Então, é um fenômeno que tem ocorrido e a gente tem observado um número grande de alunos que abandonam praticamente o internato para se dedicar a esse tipo de atividade. E eu queria também cumprimentar a academia por ter enfrentado um tema tão difícil como esse, que é importante definir aonde nós queremos chegar, né? Para quem não sabe para onde quer ir, nunca existe vento a favor. Então, acho que é importante a gente talvez sair daqui, eu sugeriria, com um manifesto, porque é um momento oportuno, a partir de todas as contribuições que foram dadas aqui, um manifesto que fosse divulgado publicamente, pensando-se nesta data crítica que nós vamos ter agora no 6 de abril, com contribuições nesse sentido. Não precisa ser coisas utópicas do tipo, vamos fechar as escolas médicas, mas vamos fazer avaliações rigorosas das escolas médicas, algumas coisas práticas nesse sentido, e vamos defender a necessidade de que você quer abrir 50 vagas do curso de medicina, você tem que ter junto 50 vagas de residência médica acoplada. Então, acho que são coisas factíveis para se defender, e eu, sinceramente, acho que um manifesto desse tipo, assinado pela academia ou pelas outras entidades que quisessem também assinar, seria muito oportuno, especialmente nesse momento crítico aqui. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Tarcísio Eloy. Eu fiquei muito feliz que a Séries me mandou uma mensagem solicitando todas as apresentações para levar o MEC, as apresentações de hoje, que eles vão querer considerar isso, que foi discutido aqui, e realmente a ideia é tirar um documento com as principais pautas que a gente discutiu. Então, nós vamos produzir esse documento, vamos passar pelos senhores. Isso que o professor Tarcísio falou sobre o concurso para residência médica, eu já vinha percebendo, e eu tenho um filho que está no 6º ano da USP, e eu realmente falo, pô, pai, o cara que está numa escola aí que não tem quase nada, ele está no internato e fala assim, pô, preciso estudar. O chefe fala, não precisa aparecer aqui mais esse ano, não, a gente vai te dar, porque ele não tem nem onde fazer internato. Então, eles dão graças a Deus se o aluno não quer fazer internato. E na USP ele rala, ele trabalha plantão 3, 4 vezes por semana. Ele falou, pô, não tem tempo de estudar. Eu falei, calma, você fica um ano depois se preparando num cursinho, mas faz um internato decente. Então, quer dizer, é um paradoxo. Se a escola é forte, ele tem pouca chance de passar na residência. E hoje eu já dei uma investigada lá, o Tarcísio deve ter esses dados, mas 20 e poucos % apenas dos egressos da USP entram na primeira tentativa para residência. Então, é uma coisa de maluco. Não tem mais a entrevista vale pouco, não tem mais reserva de mercado, então tem 20% e poucos %. E aí entra alguém mal formado, atrapalha a residência, mas acaba aprendendo. Então, são paradoxos que a gente também vai precisar discutir aí num outro simpósio sobre residência e especialização. Como o nosso querido presidente da Associação Médica Brasileira vai ter que se ausentar por causa do avião, eu vou dar mais 5 minutos a ele para fazer uma conclusão. Então, César Fernandes, pode fazer suas conclusões aí, por favor. O que eu gostaria de considerar é que tivemos aqui falas muito bem construídas, né? Eu acho que nós temos praticamente um alinhamento de propostas, né, de encaminhamento das nossas grandes preocupações, e eu tenho a impressão, não vejo muita divergência entre as diferentes falas, mesmo vencido alguns conflitos de interesse que cada um de nós pode trazer quando expressa opinião, né?
Eu acho que nós temos um problema grave, né, tanto na formação do médico, ficou claro aqui, por todos os dados que foram colocados, e pela apreciação crítica que foi feita, e problema grave exige soluções muito importantes, né? O tratamento para uma situação grave e difícil exige que ele seja da mesma dimensão. Eu tenho a impressão que nós não podemos mais ficar com medidas efêmeras, medidas que não atinjam diretamente o problema, né? Eu estou absolutamente convencido e alinhado com a fala do professor Milton Arruda, que não basta apenas você avaliar o curso. Pode fazer uma avaliação, deve ser feita, uma avaliação muito boa do curso, mas você tem que avaliar o aluno de medicina. Você pode fazer isso através de exames seriados, que se convencionou chamar de teste do progresso. Existem várias maneiras de se fazer o teste do progresso, e também um exame terminal, né? Não vejo outra maneira, não dá para abrandar isso, né? Não dá para brincava ali fora durante o chá, durante o café, de que não dá para fazer omelete sem quebrar ovos. Essa história de que, olha, nós vamos fazer uma avaliação do aluno, mas não tem como puni-lo, pressupõe que é o seguinte: independente da avaliação do aluno, de uma maneira ou de outra, você vai ter que admitir colocá-lo no mercado. Eu acho que o egresso do curso que não tem condições, ele deve buscar essas condições de outra maneira. A instituição de ensino deve se responsabilizar, provavelmente, para completar a formação que foi deficiente, mas fato é que esse egresso, nas condições que ele mostrou possuir durante esses exames seriados ou terminais, se ele não conseguir aprovação nesses exames, não se pode registrar esse aluno nos seus conselhos regionais e lhe autorizar a atender a população. E eu acho que nós falamos da residência médica como se ela fosse uma instituição uniforme em todos os serviços, né? Nós temos ilhas de excelência em residência médica, né? Não precisamos citar quais é, se a gente for buscar de memória aqui, vocês vão encontrar em cada uma das suas regiões programas de residência que são notáveis e que são brilhantes, mas não são todos. Não são todos. Né? Tem programas de residência sofríveis. Né? Esses dias eu falei isso num debate, estava presente a coordenadora do programa de residência, e ela se sentiu ofendida com o que eu falei. Na verdade, eu não quis ofender os avaliadores dos programas, né? Jamais. A minha crítica nunca é de natureza pessoal, ela é uma crítica de natureza institucional, né? Portanto, eu acho, não há como negar esse fato, né? Nós temos programas, assim como nós temos escolas médicas sofríveis, nós temos programas de residência sofríveis, né? E ambos precisam ser avaliados, né? Não basta pegar o seu canudo de formação no curso de medicina, pegar o seu canudo de conclusão do programa de residência médica reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, e com isso eu vou no Conselho Regional de Medicina, registro, né, o meu diploma, posso trabalhar como médico, ou registro a minha especialista e posso trabalhar, obtenho o meu RQE e posso trabalhar como especialista. Eu acho que nós temos que ser mais responsáveis, né? Façam uma análise de consciência, cada um dos senhores, né? Se eu encaminho a minha filha para um especialista, a minha mulher para um especialista, seja um ortopedista, seja um clínico, seja um ginecologista, eu estou imaginando que aquele indivíduo é possuidor de conhecimento de especialidade que o permitem que ele se apresente como especialista, né? Então, eu tenho a impressão que nós precisamos refletir que tipo de país nós queremos, que tipo de médico nós precisamos, e é dentro dessas diretrizes que nós temos, de maneira responsável, todas as entidades aqui presentes, né, pensando no objetivo final, no nosso mistério, que é atender o paciente com segurança, né, e procurando as melhores alternativas terapêuticas. Acho que nós estamos longe disso, eu lamento dizer, né, porque nós estamos fazendo uma solução de problemas com base em números e nos esquecendo de que a base, além de numérica, tem que ser de qualidade. Hoje a palavra qualidade foi muito citada aqui, né, por todos, foi muito citada aqui, e eu acho que essa palavra não pode ser abandonada dessa discussão. A meta é qualidade. A meta é qualidade, né? Se nós buscarmos a qualidade, eu acho que nós estamos no caminho certo. Obrigado, viu? Foi uma grande honra vir a esta casa, né, esta linda casa, né? Me senti honrado, me senti muito acolhido, né? E para tratar de um assunto extremamente relevante que merece a reflexão de cada um de nós, né? A isenção de quaisquer interesses que possam nos mobilizar na busca do bem comum.
que é a melhor atenção para os nossos pacientes. Obrigado, viu, a cada um de vocês. Muito obrigado, doutor César Fernandes, pela sua participação aqui no nosso evento. A AMB, muito bem-vinda, é a nossa entidade maior e que é quem chancela nosso título de especialidade para a gente poder depositar lá no CRM e se considerar especialista. Pergunto se alguém da mesa quer falar ainda, senão vou abrir a palavra ao nosso corpo acadêmico. Acadêmico Giovanni Cherry, nosso organizador. Só queria fazer um comentário, que eu recebi aqui uma mensagem do Dr. Geraldo Alckmin, que recentemente ele conversou comigo porque o ministro da Educação, Camilo Santana, resolveu ouvi-lo sobre a questão da moratória, né? E nós temos 2 médicos no Ministério, Camilo Santana e Alexandre Padilha, e o Dr. Geraldo queria saber um pouco a opinião, né, que nós temos a respeito dessa moratória, e eu mandei o programa do curso e ele agora pediu que nós mandássemos um sumário das conclusões do curso. Eu acho que é muito importante a posição dos médicos no governo. Eu vejo que o Dr. Geraldo é uma pessoa muito interessante, porque quando ele esteve fora dos cargos eletivos, ele fez questão de continuar a sua especialização. Agora, quando ele perdeu a última eleição, ele foi fazer acupuntura lá no Instituto de Ortopedia e fazia questão de atender os pacientes lá, e os pacientes gostavam muito do atendimento dele. Então, acho que mostra bem, né, como um médico consciente, ele busca uma boa formação, né? E eu acho que ele pode também nos ajudar a defender os interesses que o Dr. César colocou aqui, de qualidade, porque a qualidade é importante para o médico, mas é mais importante para os nossos pacientes, né? Então, acho que essa é a bandeira realmente que nós temos que defender, para proteger os nossos pacientes, né? E para criar consciência dos médicos de buscar uma formação adequada, uma especialização, uma residência médica. Então, depois eu gostaria de enviar aí as conclusões aí desse simpósio para o nosso vice-presidente. Excelente, obrigado, Giovanni Cherry. Eu tenho uma pergunta aqui para o nosso professor César Fernandes, da AMB, que vai sair já, mas a pergunta é se a AMB tem alguma proposta de carreira de Estado para os médicos. A gente acha que deve ter carreira de Estado, mas tem proposta? É execuível? Nós temos sim, né? Nós encaminhamos essa proposta através na época, nós tínhamos o deputado Eleusis, ele estava na vigência do seu mandato, o deputado Eleusis, que hoje é o nosso secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e através dele foi encaminhada porque é importante que todos saibam que tem, já não é de agora, viu? Essa ideia de carreira de médico com carreira de Estado é uma ideia antiga, que já foi levada na época que o Zé Luiz era presidente, ou não sei quem que era presidente da AMB, a AMB já contribuiu com isso. Na época tinha alguns deputados médicos, né? Então já tem um projeto muito antigo, há mais de 20 anos, e como eu mencionei durante a exposição aqui, tem mais de 20 projetos apensos, né? Vocês acho que todos têm noção disso, que quando você tem um projeto antigo na Câmara Federal ou no Senado, os projetos que tratam da mesma matéria eles são apensados ao projeto de origem, né? Então tem lá um calhamaço de projeto de carreira médica de Estado. Eu acho, é uma opinião, eu acho que falta uma determinação do governo para entender que isso é prioritário. Para entender que isso é prioritário. Saúde, todos falam, né? Saúde é uma coisa séria, mas ela não é tratada como uma coisa tão séria assim, porque se fosse séria, nós já teríamos quando se fala em carreira de Estado, nós estamos falando de carreira de Estado para alguns médicos. Eu penso que carreira de Estado deve ser para médico de atenção básica de saúde. Eu não estou pensando em carreira de Estado para neurocirurgião. Né? Neurocirurgião fica em hospitais, nenhum desrespeito a neurocirurgião, pelo amor de Deus, mas neurocirurgião fica num hospital de alta complexidade, né? Cirurgião cardíaco e assim por diante. Eu estou falando para médico de atenção primária. Então, estou falando para quem? Para o médico de saúde de família e comunidade, para o pediatra, aquilo que todos nós médicos aprendemos das cadeiras clínicas, das carreiras fundamentais, né? A clínica médica,
a minha especialidade, que é a ginecologia e obstetrícia, a cirurgia geral. E, para isso, você precisa ter estruturas próprias para que esses médicos possam levar adiante os seus conhecimentos para fazer atenção primária. A atenção primária deve ser feita por médico qualificado. A atenção primária resolve 95% dos problemas que chegam na atenção primária se nós tivermos um médico qualificado. Hoje, o médico que tem a menor qualificação é o que vai para a unidade básica de saúde, porque ele não teve a oportunidade de buscar diferenciação, né, para fazer algo, né, que pudesse, enfim, atender à sua expectativa. Como ele tem um horizonte mais curto, ele é aproveitado na atenção primária, então aqueles médicos com formação mais deficiente, digamos assim, ele vai para a atenção primária e, portanto, não tem a resolutividade, que é outra palavra que muitas vezes nós nos esquecemos, necessária para bem resolver os problemas, né? Então, nós temos propostas, já entregamos, né? Essas propostas podem ser emendadas, né? Entregamos uma proposta via Senado também, para um senador, e eu espero que esse governo agora possa, quem sabe, acolher essas sugestões da classe médica, né? Porque, mais uma vez, esse governo, sem duvidar das intenções do governo, não tem por que fazer isso, né? Está adotando uma política de governo. Nós não precisamos de política de governo, nós precisamos de política de Estado, porque cada governo que vem muda a política. Então, nós temos sim e esperamos que ela possa prosperar dentro do nosso legislativo. Obrigado, César Fernandes. Pode ver seu avião. Muito obrigado. Peço desculpa a todos, eu vou ter que sair. Tenho um compromisso, ainda tenho um compromisso em São Paulo hoje. Peço desculpa a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Viu? Abro agora a palavra aos acadêmicos da nossa plenária. Acadêmico Zé Luiz Gomes do Amaral, acadêmico Marcelo Morales, Eliette Muscalar. Zé Luiz vai falar. Fecha. São duas observações muito rápidas. A primeira é com relação a essa preocupação de que, eventualmente, pelo excesso de vagas disponíveis em faculdade de medicina, nós não tenhamos mais candidatos. Isto, nós não consigamos preenchê-las, aliás. Em 2020, nós tivemos 1 milhão, vou repetir, em 2020, nós tivemos 1.024.587 candidatos, 1.024.000 candidatos para as 41 mil vagas que estavam disponíveis em 2020. Isso significa 25 candidatos por vaga. Este é um grande negócio que vai servir para estimular o apetite de muitos empresários durante pelo menos 10 anos. Hoje, o negócio da educação médica movimenta 19 bilhões de reais, suficiente para convencer todas as pessoas responsáveis por mecanismos regulatórios. Então, esses são alguns números interessantes para se colocar. Logo no início, nós tivemos uma observação muito interessante, que é a população brasileira não cresce na mesma rapidez que escolas médicas. Bom, mas faz uns 30 anos que a taxa de natalidade do brasileiro está menor do que 2. Portanto, a população brasileira só não diminui porque, graças a Deus, a expectativa de vida nos leva aos 80 anos. Mas eu não acredito que a expectativa de vida vai nos levar além dos 100, por otimistas que sejamos. Portanto, nós devemos ter uma diminuição do número uma estabilização da população brasileira, provavelmente entre 2030 e 2050. Mas as escolas médicas vão continuar sendo um bom negócio. Se nós não tivermos um aumento da população, um aumento da demanda, o que nós não temos é postos de trabalho. Tivemos 0 de aumento de postos de trabalho ao longo desse tempo. É só isso. Obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Obviamente que esses grandes grupos, como eu tinha comentado, não estão investindo
sem uma análise de mercado. E você agora colocou muito bem 1.200.000 candidatos para 47 mil vagas. O presidente Novelino falou que a expectativa de vida já chegou 90 para ele, e está tranquilo. Você falou 80, ele reclamou na mesma hora, que me cutucou. Marcelo Morales, acadêmico Marcelo Morales, para falar. Boa noite, senhor presidente, confrades, confreiras, senhoras e senhores, convidados. Eu queria ressaltar as apresentações, foram excelentes e trouxeram aqui ao debate um ponto importante, que é a qualidade. Eu acho que é consenso que a qualidade é o ponto principal dessa discussão. Eu fiquei com um sentimento, presidente, de que o que falta realmente na nossa discussão que trouxe a partir da nossa discussão hoje, nessa tarde, é que nós não temos um marco regulatório para o ensino médico e para as questões médicas. Nós temos aí a lei do ato médico, que é a 12.842 do ato médico. Nós temos um projeto de lei que que modifica a lei 3.268 de setembro de 57, que coloca aí a prova teórica e prática para aqueles que se graduam em medicina, mas não tem outros marcos legais que a gente possa compilar, assim como nós fizemos com a ciência e tecnologia. Fizemos várias leis, mudamos a Constituição e temos um marco regulatório que regulamenta toda a ciência e tecnologia no país. Se nós tivéssemos proposições de leis que regulamentasse tudo que a gente estava falando, a gente mitigaria esses pontos cruciais que a gente está discutindo. Primeiro, a judicialização. A segundo, colocaria punições. E também regulamentaria todos os pontos que a gente está colocando. E eu falo isso baseado no que o Reino Unido fez. O Reino Unido fez esses marcos regulatórios e criou um conselho nacional, um comitê nacional, com várias entidades que fazem os marcos sublegais em relação aos atos, às questões em relação ao ensino e também à pesquisa e também à medicina. Então, eu acho que falta um marco regulatório para que a gente possa trabalhar com a medicina também. Então, se a gente pudesse fazer sugestões ao Congresso Nacional em um comitê formado pela academia, que pudesse propor leis que regulamentasse e depois deixasse para um conselho a subregulamentação, eu acho que seria um ponto assim crucial para a regulamentação de todos esses pontos que foram colocados aqui nesse debate tão importante nessa tarde. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Morales. Excelente essa lembrança e pode ser realmente um dos caminhos, provavelmente bastante importante. Acadêmica Mônica Gadelha, na ordem. Boa noite, presidente Francisco Sampaio, acadêmicos, acadêmicas, senhoras e senhores. A minha pergunta é para a mesa, mas mais para o professor Milton Arruda. Eu trabalho na UFRJ e eu queria entender numa avaliação, porque, por exemplo, a gente tem um corpo docente, numa grande maioria, muito diferenciado, pesquisadores, obviamente com doutorado, pós-doutorado, tem um corpo discente que às vezes leva 3, 4 anos para conseguir entrar na UFRJ, como em várias federais, várias públicas, diferentes das privadas. Então, é um sofrimento a entrada desses alunos, de tão difícil que tem sido, mas o governo não dá estrutura, pelo menos para a UFRJ. Eu dei aula semana passada numa sala para 100 alunos sem ar-condicionado, porque não tem um investimento adequado na universidade. Então, aonde que entra o papel do governo na avaliação das universidades públicas? Porque sem o investimento adequado, como que a gente, tanto docente quanto discente,
pode ter condição de fazer pesquisa, trabalhar e tudo mais. Vamos dar a palavra à acadêmica Eliette Busquelá e depois a mesa responde. Boa noite. Eu primeiro gostaria de cumprimentar a presidência da academia e os organizadores pelo excelente simpósio. Eu achei que foi muito, muito bom e gostaria de falar duas coisas especificamente. Primeiro, gostaria de concordar com o acadêmico Thierry sobre a importância da residência. E gostaria também de cumprimentar o presidente Francisco Sampaio a respeito da história de cursos que, muitas vezes, alunos que entram nas melhores faculdades têm dificuldade de entrar nas residências, conforme a discussão foi iniciada pelo professor Tarcísio da USP. O grande problema no Brasil, na minha opinião, acho que a maioria das pessoas aqui já morou fora e sabe disso, é que nós, primeiro, a gente tem pavor de avaliação. Então, aqui no Brasil, avaliar qualquer coisa é muito difícil. E concordo com o acadêmico Sampaio que a CAPES faz isso, mas é provavelmente a única instituição que eu conheço que faz isso aqui no Brasil e, conforme Vossa Excelência colocou, no mundo. O problema, e me lembro agora do ministro Jatene, que uma pessoa, quando ele estava falando, um acadêmico colocou que tinha um CEP que não estava funcionando, e a resposta imediata do ministro Jatene foi: fecha. Mas acontece que não se fecha aqui. E o que acontece aqui no Brasil, que me causa enorme tristeza, é que todas as vezes que uma coisa não funciona, o que a gente faz? A gente cria um cursinho para substituir ou para, digamos assim, complementar o que não está funcionando. Então, por exemplo, o ensino médio não funciona, todas as pessoas fazem cursinho pré-vestibular 1, 2, 3 vezes, e isso também é uma coisa que faz com que empresários ganhem muito dinheiro. Agora, nós estamos nessa situação que as pessoas não terminam o internato porque vão fazer um cursinho que vai fazer com que essas pessoas entrem na residência. É uma situação extremamente crítica e que a gente, como Academia Nacional de Medicina, a gente tem que colocar esse tipo de coisa, porque isso não pode continuar acontecendo. Quer dizer, tem um internato bom e uma pessoa que faz um internato muito pior tem mais chances de passar na residência do que quem faz o internato bom. Isso está totalmente errado. E o que a gente pode fazer com isso? Não sei, mas na universidade, por exemplo, pública, eu estava discutindo isso com a acadêmica Mônica Gadelha hoje, no intervalo, é que se um funcionário não faz o que ele devia fazer, ao invés de mandar o funcionário embora, o que a gente faz? A gente contrata um outro para fazer o que aquele devia fazer. E eu queria terminar colocando o que a esposa do professor Gerson Lima, do acadêmico Gerson Lima, coloca, que na universidade pública a gente tem 1/3 de pessoas que faz administração, 1/3 que faz pesquisa, 1/3 que faz extensão e 1/3 que dá aula. Aí a pessoa que estava ouvindo o que ela diz foi: professora, mas aí tem mais de 3/3. E ela respondeu: não, é o mesmo terço. Isso pode continuar, é possível. A gente tem que realmente resolver essas coisas, que a gente não cria cursinhos para substituir aquilo que as pessoas não conseguem aprender. É isso. Mas muito obrigada. Realmente, e esse cursinho para residência também virou um super business. Eu sei porque eu pago é caríssimo. E nós vamos discutir isso no próximo simpósio, que nós vamos fazer daqui a uns 2 ou 3 meses, que vai ser residência médica, especialidade. Realmente é um contrassenso 22% dos alunos da USP só conseguirem entrar para a residência na USP, é um negócio que tem menor sentido. E 70 e poucos % são alunos mal formados que estão na residência e atrapalhando o bom andamento lá do hospital. A pergunta para o professor Milton Arruda, acho que ele pode responder, mas qual o papel do investimento do Estado, né, e que vai refletir na avaliação?
já que voltou o microfone para mim, eu queria dizer para o doutor Zé Luiz que, claro que foi uma brincadeira dizer que não haverá alunos. Não há professores e não há rede de saúde. Agora, existem pessoas aqui que poderiam até confirmar o que eu vou dizer. Mais de 50% do lucro das instituições de ensino superior privadas no Brasil vem dos cursos de medicina. Então, nesse ponto, o senhor tem toda a razão, né? Com relação à pergunta da infraestrutura, é claro que o governo que devia responder, mas, na verdade, é uma contradição você fazer uma avaliação de uma instituição sem dar condições para essa instituição ter a infraestrutura que você exige na avaliação, não é? Quando a gente faz do lado do SAEME essa avaliação, a gente leva isso em conta. A gente tem visto as instituições públicas com dificuldades de infraestrutura e corpo docente qualificadíssimo, e instituições que têm corpo de docente menos qualificado, mas investindo barbaramente em infraestrutura. Então, existe realmente essa contradição no país. Mas quem avalia devia oferecer condições para quem ser avaliado, se é ele que financia, não é? E a última coisa que eu queria dizer nessa polêmica da residência, eu vou ser bem enfático, depende do exame. Quer dizer, se os cursinhos estão ganhando, é porque o exame está equivocado. Se os alunos estão saindo do internato, é porque não tem prova prática, não é? A avaliação bem feita é cara. Um exame de residência ele tem que ser o que a gente considera que é importante o médico ter. Pode ter prova escrita, pode ter prova prática, não é? E aí, o aluno que fez internato, ele não vai fugir do internato, ele vai querer ficar no internato, porque é o internato que vai dar a ele condições de passar na prova. Então, agora, é claro que é uma questão complexa, porque 388 cursos de medicina no Brasil, certamente haverá alunos brilhantes formados em todos eles. Então, a concorrência também é muito maior. Mas nós temos que avaliar o que a gente considera que é fundamental que todo médico saiba. E não é só responder testes de múltipla escolha, eu tenho certeza. Muito obrigado, professor Milton. Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu vou convidar os palestrantes para nos reunirmos uns 15 minutos na sala da presidência para montar a estrutura desse documento, para realmente a gente ter alguma consequência, encaminhar isso para o SERES. Agradeço as participações do nosso corpo acadêmico, agradeço nossos palestrantes, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, AMB, CFM, ABEM, instituições públicas e privadas, muito obrigado. Acho que foi um momento memorável para a nossa academia, mas se nós não produzirmos um documento, realmente isso vai se perder. Na terça-feira eu vou estar no MEC, vou levar essas apresentações que eles me pediram e vamos ver se a gente consegue produzir isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Dou essa sessão por encerrada.